Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida diante deste domingo. Curitiba um pouco chuvosa, meio frio, arrumando realmente os casacos, mas estamos realmente alegres por viver esta experiência de estarmos numa campanha de oração, jejum, consagração e também o compartilhar da palavra de Deus. E hoje, olhando para as Sagradas Escrituras, nós estamos aí com o nosso livro de Atos, no capítulo 14. E ele diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-se os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. E o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e o viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas: os deuses desceram até nós de forma humana. A Barnabé chamaram de Zeus e a Paulo de Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, o apóstolo Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou-lhe sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura em um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que tivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregavam as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe
presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor, em que havia confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Pergue, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Mais uma vez nós vemos a igreja, o evangelho, ele se expandindo, crescendo, avançando através desses homens de Deus. Uma das coisas que nós precisamos ter em nosso coração e em nossa mente é a plena certeza de que quando nós nos colocamos como instrumentos na mão de Deus, Deus, ele nos usa, ele nos capacita, ele nos direciona, ele realmente usa os nossos lábios, as nossas vidas para sermos bênçãos, para transmitir o evangelho de salvação, de cura, de libertação, de restauração. O nosso Deus, ele quer usar as nossas vidas, mas nós precisamos nos colocar como se colocou Paulo, Barnabé e os demais discípulos. Ali foram levantados presbíteros, homens tementes a Deus, que continuaram a ensinar as congregações, continuaram a ensinar os pequenos grupos, continuaram a ensinar os gecéus a respeito das Sagradas Escrituras. Por isso, diante deste domingo tão maravilhoso, hoje, às 18 horas, teremos o nosso culto, nosso momento de celebração, e que você possa convidar mais um para viver essa experiência juntamente contigo. Faça como Paulo e Barnabé, não tenha medo da oposição, não tenha medo da circunstância, não, apenas abre os seus lábios e deixa Deus te usar. Que o Senhor possa conceder um domingo maravilhoso para você, para a sua família, e que logo mais às 18 horas, realmente possamos adorar ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Um forte abraço, Deus te abençoe. Esse foi o nosso livro de Atos, capítulo 14. Amanhã nós estaremos compartilhando o livro de Atos no capítulo 15. Abração!